de Reis, 1 Reis, capítulo 19. Louvado seja Deus. 1 Reis, capítulo 19. Já faz algum tempo que a gente medita na palavra de Deus, prega a palavra de Deus, mas eu procuro pregar o que Deus toca no meu coração. E essa palavra, de alguns dias, Deus vem tocando no meu coração sobre essa palavra. E eu vou ler aqui. Todos os irmãos encontraram, amém? O título fala assim: Jezabel ameaça Elias, que foge para o Horebe. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a dizer a Elias: assim me façam os deuses o que bem quisera, se certo amanhã, nestas horas, não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou-se para escapar com vida. Fugiu e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu rosto. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi e sentou-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor que meus pais. Os irmãos podem sentar em nome de Jesus. Esse versículo 4 falou muito comigo esses dias. O Senhor falou comigo. Eu vou tornar a ler. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor que meus pais. Meus amados e queridos irmãos, é com muita alegria que eu venho meditar essa noite a palavra de Deus com meus irmãos ouvintes. Meus irmãos, sim, foi Elias. Elias foi um profeta e ele veio parecido com João Batista. Ele veio parecido também com Jesus. Porque o profeta Elias, ele veio numa cidade simples, ele veio de uma maneira simples para executar uma grande obra. Elias veio de uma cidade muito simples, assim como o nosso Salvador Jesus veio simples na época dele. Assim como João Batista veio simples também na obra dele. Louvado seja Deus. A palavra de Deus, ela é simples, meu irmão, mas ela é viva e eficaz. Mais penetrante como a espada aguda de dois gumes, penetra até a divisão da alma entre juntas e medula, e ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Meus irmãos, a Bíblia chega a dizer aqui, no livro de Reis, capítulo 16, 18 e 19, sobre um rei chamado Acabe. Acabe foi um rei que o pai dele já tinha se distanciado de Deus. O pai dele chamado Omri. Omri já tinha distanciado de Deus. Então Acabe já tinha uma geração que o povo conhecia dele, a palavra de Deus, mas já estava se distanciando de Deus. E Elias veio numa época, meus irmãos, para dar um escape. Porque esse Acabe chegou a casar com uma rainha terrível, pior do que ele. E essa rainha chamada Jezabel trouxe alguns profetas de Baal. Adoravam um Deus chamado Baal e uma deusa chamada Azera, que vieram a pregar contra Deus. A falar contra a palavra de Deus. E ali, o que o ímpio faz? É tentar despregar o que a igreja prega, né? O que a pessoa que não teme a Deus, ela não tem amor no coração. A pessoa que ela não teme a Deus, ela só prega o contrário da palavra de Deus. Nós cremos que a Bíblia ela é viva, eficaz, passa os céus e a terra, mas a palavra de Deus nunca passa. A palavra de Deus ela se renova a cada dia. E aqui, meus irmãos, esse rei Acabe chegou a casar com essa
mulher chamada Jezabel. E aí trouxeram profetas do mal, os profetas que adoravam Deus chamado Baal, derrubaram os altares do Senhor, mataram muitos profetas de Deus. Acabe e sua esposa Jezabel matou muitos profetas. Teve um homem que ajudou, chamado Obadias. Sempre Deus dá um escape. Eu quero dizer para você, aquela pessoa que você ora por ela, através da tua oração, através da tua busca, Deus dá escape. Porque teve um homem chamado Obadias, que sempre Elias, Deus trabalhava de uma maneira muito especial na vida de Elias. Elias ouvia a voz de Deus. Elias era atento a ouvir a voz de Deus. Elias ouvia e Deus falava: vai lá, fala com Acabe. Eu vou falar com os irmãos, nessa época de Acabe e Jezabel, não estava chovendo. O povo começou a passar fome, o povo começou a viver em perigo, a presença de Deus estava faltando no meio daquele povo. E ali, aqueles profetas do mal, que induziam o povo a adorar o mal, Deus começou a reter as bênçãos de Deus. Começou a faltar chuva, começou a pessoas passar necessidade, começou o mal prevalecer, começou o mal ganhar força. Meus irmãos, a importância do crente orar, a importância do crente buscar Deus, a importância do crente estar atento à voz de Deus, como Elias estava, é que o povo vai aonde está precisando, prega para quem está precisando ouvir, ora para quem está precisando, faz a visita ao enfermo, vai ajuda o necessitado. A Bíblia diz que ajudou o seu companheiro, ele se esforça. A Bíblia diz que se você vê um caído no caminho, você dá a mão e levanta seu companheiro, louvado seja Deus. E Elias chegou para Acabe e falou: não vai chover. Passou 3 anos e meio sem chover. E aí Elias ouviu a voz: olha, Elias, agora foge. Eu vou te dar um escape. Deus deu um escape para Elias, um povo chamado Oreb, para beber da água do ribeiro, e os povos davam comida a Elias. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que nem só de pão viverá o homem, mas sim toda a palavra sai de Deus. A palavra de Deus é comida e vida para todo aquele que crê. Aí Elias ouviu a voz. Até o momento enquanto Elias foi para Oreb, praticamente lógico, ele era um homem ser humano, ele ia morrer, lógico. E aí Deus deu escape. Olha como que Deus faz, meus irmãos. Um homem que estava fugindo para não morrer, ouviu o mandado de Deus: vai lá, numa cidade chamada Serepta, e tem uma viúva lá que vai se sustentar. E a viúva não só tinha comida para comer e morrer com seu filho. E ali Deus usou Elias com a prosperidade. Faça o bom primeiro para mim, depois faça para teu filho, e assim te diz Deus: da panela não faltará comida, no teu poço não faltará água, até o Senhor mandar chuva sobre a terra. E assim se fez, meus irmãos. Olha a importância também do crente ter paz no seu povo. E aí aquela vizinha pegou muitas vasilhas emprestadas, muitas. Encheu, ela pagou a dívida dela e ainda viveu do resto. Deus deu vida ao que estava morrendo. Deus queria transformar uma nação que estava morrendo, escravizado pelo rei, a rainha, usada pelo inimigo, pelos profetas que não tinham nada com Deus, meus irmãos. Louvado seja Deus. E ali Deus fala com ele: volte lá, Acabe. E com certeza, com medo de morrer, lógico, nós somos seres humanos, meus irmãos. Hoje tem Jesus que morreu por nós, né? Temos uma força maior. Na época de Elias, Jesus não tinha vindo ainda. Aí os profetas tinham que arriscar a cabeça, tinham que arriscar a vida. Lógico que até hoje arrisca também, lógico. Louvado seja Deus.
Deus. E ali Elias vai contra aquele homem no caminho, chamado Obadias. Fala, eu vou lá ver o Senhor, não vai me matar. E se o Senhor mandar você ir para outro lugar, ele me mata no seu lugar. Não vá lá que eu me apresentarei a ele. E ali Deus usando Elias como se fosse o próprio Deus. Porque aquele povo estava numa necessidade terrível, meus irmãos. E como hoje, tem muitos lugares terríveis. Tem lugares que já foi proibido de pregar a palavra, sabia? Tem lugares que a Bíblia não está. Estão tirando as Bíblias das escolas, né? Expulsando, proibindo, né? Matando o servo de Deus, né? Hoje tem lugares terríveis. Graças a Deus que o Brasil é um lugar muito abençoado, comparando com muitos outros lugares, né, meus irmãos? E ali Deus sempre usando Elias. Ele chegou a Acabe, mande seus profetas. Ele foi contra os profetas. Manda eles vir, que eu vou mostrar. Aí foi para Deus respondeu com fogo. Porque Deus é fogo consumidor. Deus destruiu os altares. Elias fez foi contra todos os profetas e ali os profetas foram mortos. Porque quem brinca com Deus, que é o dono da vida, morre, irmãos. Não que Elias queria matar, não. A vida foi apresentada para eles. Mas eles queriam matar a vida. E Elias estava totalmente com o Espírito de Deus. Com Elias não teria como matar. Aqueles profetas não conseguiram a fortaleza, porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus estava com Elias. Ali os profetas na montanha se cortaram com lanceta, com faca, e não puderam ter sinal nenhum. Quando Elias orou, o fogo do céu desceu. Eu profetizo nessa noite, quando você orar, o fogo de Deus vai descer lá. Eu profetizo nessa noite, quando você pedir, o fogo de Deus entrar lá. Eu profetizo nessa noite, e quando você entrar na sua casa, o fogo de Deus entra lá. Eu profetizo nessa noite, quando você entrar no seu trabalho, o anjo de Deus entra lá. Porque eu amo o fogo é Deus. Glória a Deus. Deus é fogo consumidor, meus irmãos. Quem brinca com Deus se queima. E foi o final de Acabe e Jezabel. Brincar com Deus, morreram de uma maneira terrível, né, meus irmãos? Mas muitas das vezes Deus endurece o coração de uns para mostrar a glória dele para outros. Não foi assim no tempo de Moisés também? Deus endureceu. Ali conforme eles queriam matar Elias, mas Deus mostrava a glória dele no meio do povo. Glória seja dada no Senhor. E ali quando Jezabel soube que os profetas dela morreram, mandou avisar Elias: dessa noite você não passa, amanhã eu te mato. Mas só que Deus, Elias tinha ouvido. Olha o que Deus está falando nessa noite. O crente precisa ter um ouvido bom, porque Deus muitas das vezes fala com a gente não percebe. Glória a Deus. E Elias, ele era, o ouvido dele era muito bom, ouvia a voz de Deus. Aí ele ouvia, Elias escapava, se escondia. Ali ele se procurava para tudo quanto é lado, não achava, porque o Espírito de Deus não deixava ele ver Elias. E Elias representava Deus, irmão. Assim como nós representamos a Deus. Somos homens com falha, somos mulheres com defeito, mas se nós somos tementes a Deus, representamos Deus. Na escola que a gente vai, no trabalho que a gente vai, na igreja, na onde nós for, nós representamos Deus, porque o Espírito de Deus está conosco. Quantos perigos já passaram, né, meus irmãos? Depois eu vou contar um testemunho outro dia. Eu caí uma queda e eu levei traumatismo na minha cabeça, coágulo. Estou vivo, glória a Deus. Tenho mais testemunho para contar, meus irmãos. Tenho testemunho, depois aí tenho. Eu tenho uns 4 a 5 testemunhos para contar do que Deus já fez na minha vida. Livramentos que Deus me deu. Trabalhei no caminhão também, o pastor sabe que trabalhar com caminhão é perigoso. Deus me deu muitos livramentos na rua. Louvado seja Deus.
E assim Deus era com Elias e livrava Elias, usava ele. Quando aquela mulher disse que ia matar ele, aí Deus falou: se esconda. Aí eu acho interessante o versículo 4. Ele estava cansado. Ele disse: Senhor, deixa eu morrer, eu não sou melhor que meus pais. Mas Deus tinha um algo melhor na vida dele. Aleluia. Deus tinha um algo diferente na vida de Elias, meus irmãos. Sempre se levanta no povo de Deus pessoas que têm algo diferente. Cada um tem um chamado, cada um tem uma experiência. Deus tem uma experiência, cada um tem uma experiência. A Bíblia diz que Deus divide os dons e particularmente a cada um pela medida da fé. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra, aquele que bate, a porta se abre. Mas Deus era como Elias, que não precisou nem buscar muito, não. Foi um socorro e uma ambulância. Uma linha da linha para a ambulância, não é? Quando não precisa de uma ambulância, não escolhe o motorista do carro, né? É urgente, né? Então, é urgência, né? A ambulância é urgência, né? O Elias foi urgente ali naquele lugar, porque aquele povo estava longe de Deus, aquele povo estava sem a proteção do Altíssimo, meus irmãos. E ali Deus fez um trabalhar muito lindo ali, naquele lugar, sempre para Deus cuidar o povo de Israel. E ali foi o tempo de Elias, foi uma preparação para a vida de Jesus também. Por isso que Jesus comparou a Elias com João Batista. Com certeza não foi igual, que a Bíblia diz que o maior profeta foi João Batista, né? Mas Elias foi comparado a João Batista. E ele arriscou a vida dele muito. Louvado seja Deus. E Deus preparava pessoas para ajudar ele. A Bíblia diz que os anjos de Deus não estão ao nosso redor. Eu já vou entregar 2, 3 minutos de entrega. A Bíblia diz que os anjos de Deus não estão ao nosso redor, nos guardando, nos livrando. Com certeza, Deus preparava anjos, pessoas também, para ajudar a Elias, igual esse homem chamado Abadias, falou: cuidado, se esconda, senão meu Senhor era transformado para matar muitas vezes. Mas Deus estava com ele. Glória a Deus. O Espírito de Deus é vida, louvado seja Deus. Você está fazendo algo para Deus. A proteção de Deus, a vida de Deus está dentro de ti. Os anjos de Deus estão ao nosso redor, até quando nós estamos dormindo. A Bíblia diz que os anjos de Deus acampam ao nosso redor. Com certeza existe, o redor existe. Mas só que quem está com Deus é a maioria. Quem está com Deus está com o Espírito de Deus. Quem está com Deus está com a vida. Quem está com Deus ouve a voz de Deus. Quem está com Deus, ele teme a Deus. E Deus fez que Elias fosse um gigante. Glória a Deus. Os gigantes que nem a segurança de Jezabel podia atacar. E ali aquela mulher e o homem morreram de uma maneira terrível. Eles caíram e foi lambido o sangue deles, começou a lamber tudo. Caíram, foi lambido o sangue deles. Morreram da maior humilhação. Um rei e uma rainha que era para ser totalmente diferente. O que Deus está falando? Ele ama a simplicidade. Ele ama aquele que dá valor à voz dele. Porque a rainha e o rei morreu igual o nordestino fala, na maior lástima. O nordestino fala assim: a maior lástima. Morreu no maior sofrimento, né, meus irmãos? Morreu no maior sofrimento. E ali o nome de Deus continuou. O altar de Deus foi construído. O altar de Deus foi construído ali. E a obra de Deus continuava. E a proteção de Deus no meio do povo de Israel continuava. Para que o povo despertasse e viesse a buscar a Deus, o grande eu sou, louvado seja Deus, o grande Salvador de Israel, que é o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E assim, meus irmãos, eu agradeço a oportunidade, e ali a obra que Deus fez na vida de Elias foi seguindo. Sempre Deus escolhia um profeta como sucessor dele, foi Eliseu, recebeu porção dobrada. Por que Eliseu recebeu porção
Mas o sucessor dele, que se chama Eliseu, recebeu a porção dobrada dele. Sabe o que Deus está dizendo? Que o maior é Deus em nossas vidas. Elias foi uma bênção do tempo dele, mas chegou a hora dele partir. Assim que nós possamos ser uma bênção do nosso tempo, assim que possamos parecer com Elias no nosso tempo, assim que possamos parecer com Eliseu no nosso jornal, parecer com Elias no nosso jornal, para desenvolvermos a vida e vida abundância e nos ajudar e nos abençoar. Porque é grande a igreja. A vida de Elias não foi fácil, correu muito risco, mas Deus deu vitória. O que Deus está falando? Quem está com Deus tem vitória. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Graças a Deus.